Pessoal, alguém dá um joinha aí quem estiver enxergando a tela. Eu tô enxergando. Tá enxergando? Quem mais tá enxergando aí? Quem mais tem enxergando? Quem mais tem enxergando? Quem que não tá enxergando? Que falou que não tava vendo? Professor, Oi? eu tava Quem que não tá enxergando? eu tava pelo aplicativo, não tava aparecendo mesmo. Eu ingressei novamente, coloquei para acessar pelo navegador. Aí agora apareceu. Agora deu certo, né? Isso. Ah, não, beleza. 6.000 livros. Tenta fazer isso. É o Everaldo, não é? Que não Tenta tava fazer isso. É o enxergando? Everaldo, não é? Que não tava enxergando. Ô, Sérgio, eu acho que seu áudio tá dando Sérgio, eu acho que microfonia seu aí. áudio tá dando certo. Você tá em duas telas, Você tá tá em em dois duas dispositivos, como é que é? telas, tá aí. Ixi, eu nem sei, hein? Ixi, eu nem sei, hein? Você Calma aí. tá dando um. Tá dando que tem, tipo assim, você tá logado duas vezes. E aí, quando abre o microfone, o outro áudio tá aberto, aí dá esse efeito de microfonia. Professor, aqui é o Everaldo, eu vou sair aqui do aplicativo e vou entrar pelo navegador, ok? Tá. Ô, Sérgio, tá aparecendo aqui pra mim que você tá em dois aplicativos diferentes. E aí, eu acredito que é isso que tá gerando aqui uma microfonia. Não sei se o restante do pessoal tava escutando também, dando um eco. Aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Então é importante a gente ter essas definições, né, bem estruturada aí na cabeça, porque daqui para frente a gente vai realmente utilizar bastante esses termos, né, e saber diferenciar isso é realmente importante. Então, daqui para frente a gente já vai entrar na questão de capacidade térmica, definir, né, como calcular essas capacidades térmicas. Então, ter essas noções, né, de diferenças, de conceitos, na verdade, é realmente importante para a gente entender ali o andar aqui do nosso conhecimento. Então, quando eu falo em temperatura de saturação, né, de uma substância, eu estou falando que aquela substância, ela está, né, na temperatura de vaporização dela para uma dada pressão, que é a pressão de saturação, certo? A substância ela é considerada líquido saturado quando essa substância ela está, né, a temperatura e pressão de saturação, beleza? Quando a substância ela está com uma temperatura menor do que a temperatura de saturação, a gente diz que ela está como líquido subresfriado, certo? Então, vamos lá. Temperatura de saturação é aquela temperatura, né, na qual a substância muda de, de fase, né? Então, vamos lá. Temperatura de saturação é a temperatura na qual se dá a vaporização de uma substância pura a uma dada pressão. Então, é aquele valor de temperatura em que minha substância ela começa a mudar de estado, beleza? O líquido, né, se diz líquido saturado quando a substância, né, ela encontra-se em um estado líquido a temperatura e pressão de saturação, certo? A substância está como líquido subresfriado, também chamado de líquido comprimido, quando a temperatura do líquido é menor do que a temperatura de saturação para a pressão ali existente, beleza? E vapor saturado, né? Ou seja, vapor saturado seco é quando a substância se encontra completamente como vapor naquela temperatura de saturação, certo? E o vapor superaquecido, ou seja, com uma parcela maior de energia, é quando o vapor está em uma temperatura maior do que a temperatura de saturação, certo? Beleza, então, pessoal. Então, a gente já entra aqui nos conceitos, né, de energia dentro do nosso ciclo básico de refrigeração. Então, se a gente lembrar, né, lá dos conceitos da física, realmente
da base da termodinâmica, a gente vai ver que a energia interna de uma substância, né, é aquela energia total armazenada em um sistema devido à própria estrutura ali microscópica da matéria. Então, se a gente lembrar, né, toda substância, né, então ela é formada por átomos. Então, se a gente lembrar, o átomo, ele é a partícula elementar de qualquer tipo de substância, qualquer matéria, certo? E esses átomos, eles têm ali, né, certos movimentos de translação, ou seja, eles ficam se movimentando, né? Eles têm uma energia de rotação e uma energia de vibração, certo? Então, a soma dessa energia microscópica ali da matéria, né, energia cinética microscópica, com a energia potencial dos átomos, né, ali, que é devida às forças de atração das moléculas, formam o que a gente chama de energia interna, certo? Então, a energia interna de um sistema, né, é aquela energia total armazenada no sistema devido a esses movimentos, né, das minhas moléculas e das forças de atração entre essas moléculas. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Tranquilo. Beleza. Qual página que o senhor tá, professor? Oi? Qual a página que o senhor tá? Você fala página da apostila ou página aqui da apresentação? Da apresentação. Tá aqui na tela de revisão ainda, né? Então tá aparecendo aqui, não sei se tá vendo aqui, é o slide 4. Ah, slide 4. Eu tava no Isso. 2 ainda. Oi? Aí, é porque eu tava no 2. Dá pra pular aqui o meu. Ah, tá. Beleza. Então vamos lá. Então, e se se vocês lembram, né, durante um processo ali, o processo de mudança de estado, né? Então, quando a substância ela passa de líquido para vapor, sofrendo o processo de vaporização, esse processo ele leva um certo tempo, né? Então, as partículas ali, as moléculas, elas começam o processo de vaporização, ou seja, parte delas vão começar a transformar em vapor, né? E parte delas ainda se encontram como líquido. Então, é um processo que leva um certo tempo. E aí, a gente tem, né, uma propriedade que vai determinar a proporção de vapor dentro dessa mistura de duas fases. Essa propriedade é chamada de título, né? Então, título é a relação entre a massa de vapor e a massa total do meu processo ali, ou seja, a massa de líquido mais vapor. Então, a definição de título, né, é realmente que a massa de vapor dividido pela massa total do sistema, que é a massa de líquido mais a massa de vapor. E ela indica o quê? Indica a proporção, né, de vapor na mistura bifásica, ou seja, o quanto de vapor tem dentro ali da substância quando ela está mudando de fase. Então, se vocês lembrarem, né, se vocês lembrarem aqui do gráfico que a gente tem de volume específico, né, deixa eu apagar aqui. Então, se a gente tem aqui o domo de saturação, né? Então, aquele gráfico com esse formato aqui, onde a gente tem a capela e aqui as curvas de pressão constante, né? Então, a gente tem aqui, aqui é a temperatura, né? Então, esse aqui é o gráfico de temperatura, a temperatura de saturação, né? Que é esse ponto aqui, a temperatura com qual o vapor ele começa, com que a substância começa a mudar de fase. Então, o título, né, ele vai indicar aqui a proporção, né, de, de vapor que eu tenho durante esse processo de mudança de fase. Então, essa parte do gráfico aqui, ela vai indicar realmente o processo de mudança de fase, que é um processo que acontece, né, de forma mais lenta. Então, parte, né, as moléculas elas começam a se transformar em vapor, e aí, quando chega nesse ponto aqui, todas aquelas moléculas se transformaram em vapor. E dentro dessa curva aqui, né, eu vou ter uma substância nas duas fases, tanto líquida como vapor, ou seja, a gente chama isso aqui de mistura bifásica. Está presente líquido e está presente vapor. E se eu quero a proporção desse vapor presente nessa mistura, o que vai me dar essa proporção é o título da mistura, certo?
E aí a gente começa aqui, né, a introduzir novas propriedades termodinâmicas, né, propriedades das substâncias que antes a gente não via, que não estava vendo, né? Então, a primeira propriedade aqui é a propriedade da entropia, né? Então, a entropia, ela é uma grandeza termodinâmica fundamental que vai medir ali o grau de desordem molecular ou aleatoriedade de um sistema, certo? Então, de forma mais precisa, a entropia ela vai ali quantificar a dispersão de energia dentro de um sistema e a irreversibilidade dos processos naturais, certo? Então, ela é uma função de estado, né? Ou seja, uma propriedade de estado termodinâmico da substância que indica a tendência natural dos sistemas para evoluírem, né, em direção ao equilíbrio termodinâmico, ou seja, onde a entropia é máxima. O que que isso quer dizer, né? Então, ela é uma propriedade introduzida na termodinâmica em que os processos naturais que a gente tem, né? Então, os processos que ocorrem de forma natural, eles sempre vão tender ali para o meu equilíbrio termodinâmica, ou seja, para onde a entropia é máxima. Então, a gente fala que a entropia tende, né, para o máximo. E o que que isso quer dizer? Então, quando a gente fala, né, do ciclo termodinâmico aqui de refrigeração, a gente está fazendo o quê? O calor fluir de uma fonte fria, não é? Então, eu tenho uma fonte fria, ou seja, eu quero resfriar meu ambiente, e aí eu faço esse calor ir para uma fonte mais quente, né? Para uma fonte quente. Isso não é um processo natural, certo? Porque esse processo ele está indo contra o aumento de entropia. Naturalmente, o calor flui da fonte quente para fonte fria, certo? E aí ele tende realmente ali para o valor onde a entropia é máxima, beleza? Então, a entropia, em processos reversíveis, né? A entropia total do sistema com a entropia da vizinhança permanece constante, ou seja, eu não tenho a geração de entropia. Quando eu não tenho a geração de entropia no meu sistema, a gente diz que é um processo reversível, certo? Quando eu tenho a geração de entropia dentro do meu processo, esse processo ele se torna irreversível, né? Então a entropia total aumenta. E o que que seria ele ser reversível ou ser irreversível? O processo reversível, naturalmente, eu consigo retornar, né, à posição original, ao estado original. Então, por exemplo, se eu passo do estado termodinâmico 1 para o estado termodinâmico 2, se for um processo reversível, eu posso naturalmente passar do estado 2 para o estado 1 novamente. Já no processo irreversível, né, eu não consigo fazer isso de forma natural. Então, eu tenho que realmente ter ali um trabalho externo, né, uma fonte externa de energia para que esse processo ele volte, né, para o estado termodinâmico original. Pode falar, Anderson. Professor, se eu conseguiria dar um exemplo de um processo reversível e de um irreversível aí para gente? Na hora aqui, ó. Então, um exemplo clássico que a gente tem aqui de um processo irreversível, né, que é um processo que ocorre naturalmente, certo? Então, a gente tem aqui do lado, né, um recipiente, são dois recipientes, né? São recipientes rígidos e isolados termicamente aqui. Então, vai acontecer, né? Então, a gente vai estudar aqui esse processo de expansão, que é um processo processo irreversível. Então, a gente tem aqui um sistema composto por dois recipientes, né? É, com aqui os gases realmente, né? Então, a gente tem um gás dentro de um recipiente e no outro aqui a gente tem o recipiente vazio, com um vácuo e a válvula fechada, beleza? Então, quando a válvula é aberta aqui, o que que vai acontecer? Esse gás ele vai se expandir livremente, né? E vai ocupar todo o volume aqui do que ele ocupava antes e de onde tem o vácuo aqui do outro recipiente, certo? Então, esse processo, né, apesar de não ter uma troca de calor, a gente tem que a entropia desse sistema aumenta, certo? Se a entropia do sistema aumenta, ele é um processo irreversível.
E por que que essa entropia aumentou? Porque o número, né, de microestados possíveis, ou seja, o número de posições que as moléculas do meu gás pode ocupar, ela aumenta, ela cresce. Então, é como se eu tivesse ali, né, mais posições que esse gás, que esses átomos podem ocupar, certo? Então, o gás ele passa a ocupar mais volume, né, com maneiras diferentes de distribuir energia. Então, por isso, o estado de desordem, né, dessa molécula, ela aumenta, desse sistema, ela aumenta, certo? Então, lembra aqui, ó, que a entropia, né, cadê se foi aqui que eu coloquei? Foi aqui. Então, a entropia, ela indica a tendência de evoluir para a situação de equilíbrio, né? Cadê? Onde que eu falei? Ela mede o grau aqui de aleatoriedade de um sistema, tá vendo? Então, ela mede ali, ela quantifica a quantidade de dispersão da energia dentro de um sistema. Então, se eu tenho mais posições aleatórias que as moléculas desse gás podem ocupar, eu tenho ali uma geração de entropia, certo? O processo isentrópico, né, ou seja, que a gente não tem geração de entropia, são processos, por exemplo, de expansão e compressão, né, a pressão constante. Então, são exemplos que a gente estuda teóricos, certo? Beleza, então a gente viu que a entropia, né, ela mede esse grau de aleatoriedade das moléculas, a tendência, né, dos meus processos reais tenderem ao aumento da entropia, né? E a gente vê aqui uma outra, né, grandeza física, né, termodinâmica muito importante para análise aqui dos nossos ciclos de refrigeração, que é a entalpia, certo? Então, a entalpia, ela é uma função de estado termodinâmico que vai representar ali o conteúdo total de energia do meu sistema, certo? Então, ela mede, né, a energia total disponível no meu sistema, levando em consideração tanto a energia interna que a gente definiu, quanto o trabalho de expansão que a gente tem, né, durante os processos de pressão constante, certo? E por que que a entalpia ela é uma função tão útil para a gente, né? Por que que ela é uma grandeza tão útil? Porque a variação de entalpia do meu sistema, né, ela representa diretamente o calor trocado com o meio, certo? Lembrando que a entalpia, né, ela é útil para processos de pressão constante, certo? Então, por exemplo, onde que eu tenho valores de pressão constante? Realmente nos meus processos de mudança de fase. Então, dentro, né, a gente viu que dentro do meu ciclo básico de refrigeração, a gente trabalha realmente com a substância mudando de estado, certo? Quando ela muda de estado, ela está a pressão constante e durante esse processo de mudança de fase, né, se eu souber a variação de entalpia desse processo, eu sei a quantidade de calor trocado. Então, lá no meu condensador e no meu evaporador, eu consigo mensurar, né, a quantidade de calor que entra, que sai do meu sistema, conhecendo as entalpias de cada estado. Aí, a variação de entalpia desse processo vai me dar a quantidade de calor trocado, beleza? Então, a entalpia, né, ela é especialmente útil para a gente aqui em processos de pressão constante, ou seja, são condições comuns, né, em muitas reações químicas e processos de engenharia, certo? Nessas condições, a variação da entalpia, né, ela corresponde ao calor trocado com o ambiente, certo? Então, a entalpia em processos de pressão, grava isso, pessoal. A entalpia em processos de pressão constante representa o calor trocado com o ambiente, certo? Beleza? Então, a entalpia, né, ela pega ali, ela não representa diretamente a transferência de energia por calor e trabalho juntos. Ela representa o calor trocado à pressão constante, né, o qual engloba os efeitos da variação de volume, certo? Que seria o trabalho de expansão. Então, se a gente tem uma lei fundamental da termodinâmica, que é a primeira lei da termodinâmica, certo?
E essa lei, ela afirma para a gente, né, que a variação de energia interna do meu sistema, ela pode ser dada através de transferência de calor e trabalho, certo? Então, as formas que eu tenho para variar a energia de um sistema são interações de calor e de trabalho, certo? Quando eu tenho processo de pressão constante, por exemplo, nos nossos ciclos aqui, quando eu tenho pressão constante, a quantidade de calor trocado, né, ela vai me representar a variação de entalpia desse sistema, certo? Então, é, a entalpia, né, que ficou repetido, peraí. Peraí, pessoal, deu um... Então, se a gente lembrar, né, lá do nosso ciclo básico da termodinâmica, a gente viu que no evaporador e no compressor, a gente tem o quê? A gente tem trocas de calor, né? Então, o evaporador, ele faz o quê? Ele passa, né, o líquido, o fluido ali, ele retira calor do meu ambiente, né? E lá no condensador, ele pega esse calor, né, absorvido do ambiente que eu quero refrigerar e joga esse calor para fora. Então, eu conhecendo, né, dentro do meu ciclo termodinâmico, as entalpias de cada estado daquele, eu consigo determinar toda a minha dinâmica de energia do sistema, certo? Então, eu vou conseguir, através das entalpias, determinar qual que é o calor que entra no meu ciclo termodinâmico, ou seja, o calor absorvido do meu ambiente frio, né? Vou saber o calor que sai desse ambiente, ou seja, o calor que é despejado no ambiente externo, e eu vou conseguir também saber o trabalho específico do meu compressor ali dentro. Então, conhecendo as entalpias, né, que realmente essa energia que a gente tem dentro do sistema, eu vou conseguir determinar, né, as quantidades de calor trocado, né, e o trabalho executado pelo meu compressor. Então, a gente entra aqui dentro de um diagrama muito utilizado, né, nos efeitos aqui de termodinâmica, ou seja, a gente tem o diagrama de Mollier, ou seja, ele é uma representação gráfica utilizada dentro dos ciclos termodinâmicos para a gente conseguir determinar, né, de forma rápida e preciso da energia daquele estado sem precisar recorrer diretamente às tabelas, certo? Então, o diagrama de Mollier, ele traz ali, né, no eixo horizontal, a entalpia específica, né, do meu fluido refrigerante, e no eixo vertical, né, então no eixo vertical aqui, ó, a gente tem a pressão, certo? Aí, a pressão, e no eixo horizontal eu tenho aqui a minha entalpia específica do meu fluido refrigerante, certo? Esse gráfico, pessoal, ele é muito importante, é muito utilizado nas análises do sistema de refrigeração, certo? Então ele permite para a gente visualizar ali de forma rápida, né, os estados termodinâmicos e as transformações, né, ocorridas nesse sistema de refrigeração de forma rápida e precisa, sem precisar ficar recorrendo a tabelas, né? Então, cada fluido refrigerante, ele tem uma tabela, né? Então, eles são tabelados os valores ali de entalpia, de entropia, de volume específico dessa substância, certo? E o diagrama de Mollier, ele traz todas essas informações para o meu refrigerante de forma mais rápida, né? Então, é uma representação gráfica muito útil para a gente entender as dinâmicas ali do meu ciclo de refrigeração, certo? Ah, professor, o que você está falando está muito confuso, não estou entendendo nada. Então, vamos lá, deixa eu tentar explicar. Então, lembra lá do nosso ciclo básico, né, de refrigeração, que a gente viu, né, os 4 ou 5 componentes fundamentais desse ciclo, o compressor, o condensador, né, eu tenho o meu dispositivo de expansão, que pode ser uma válvula eletrônica, pode ser um capilar, e eu tenho meu evaporador. Então, o que que eu preciso? Qual que é o princípio fundamental desse ciclo? Tudo que a gente está estudando é eu retirar calor de um ambiente e jogar em outro, né? Então, é eu manter um ambiente refrigerado, certo?
que é um processo de geração de frio, né, que a gente fala, então a gente gera frio, que ele é um processo não natural, então eu preciso ter um dispositivo, que aqui no caso é o compressor, que converte, né, o trabalho, ou seja, a energia elétrica que ele que usa para a gente ligar o compressor, ele converte essa energia elétrica em energia de expansão no meu fluido e através dessa entrada de trabalho aqui, né, eu consigo fazer o meu ciclo de refrigeração, certo? Então, o diagrama de Mollier, ele está representado de forma simples aqui do lado, né, onde eu tenho o meu ciclo básico de refrigeração e então cada número desse aqui, tá vendo? O 1, o 2, o 3 e o 4, ele me representa um estado termodinâmico, certo? Então, a mudança, né, quando eu passo de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, é chamado de processo, né? Então, mudei de estado, eu estou passando por um processo termodinâmico, certo? Então, vamos analisar aqui com calma, né? Então, vamos olhar aqui no nosso compressor. Então, vamos olhar aqui, ó, na minha tubulação de sucção aqui, certo? Então, o fluido, né, ele entra aqui no meu compressor no estado 3, certo? Então, aqui no gráfico, a gente localiza aqui o estado 3, certo? O estado 3 aqui, ele tem um certo valor de entalpia, ou seja, ele tem um certo valor de energia, né, específica dele. E quando ele passa pelo compressor, né, ou seja, quando entra trabalho aqui no meu ciclo, então tem a entrada de trabalho aqui do compressor, ele passa por um processo de mudança de estado, né? Então ele passa do estado termodinâmico 3, certo? Para o estado termodinâmico 4. E aí, se eu conhecer aqui, ó, a entalpia do estado 4, né? E a entalpia do estado 3, eu consigo determinar qual que é o trabalho específico desse compressor sobre o meu fluido. Ou seja, eu consigo mensurar, né, o quanto de trabalho foi necessário para que ele injeta aqui, né, qual o trabalho que ele realiza sobre o meu fluido, beleza? Então, quando ele passa por um processo de compressão aqui dentro do meu compressor, eu consigo mensurar o quanto, né, de trabalho aqui foi convertido em energia para o meu fluido. Então, o fluido, quando ele continua aqui, entra no condensador, né, eu conhecendo aqui o valor de entalpia do estado 4 e o valor de entalpia do estado 1, né, eu consigo determinar o quanto de calor saiu, né, do meu ciclo, ou seja, o quanto de calor foi jogado para o meu ambiente aqui, né? Então, beleza? E aí então eu passo aqui, né, do estado 4 para o estado 1, certo? Então é um estado aqui de mudança de fase, ou seja, quando sai do meu compressor, eu tenho esse fluido aqui com alta pressão, né, e alta temperatura, e ele é um estado de vapor superaquecido, certo? Quando ele passa aqui pelo meu condensador, que é meu trocador de calor, ele vai perder esse calor para o meu ambiente. E aí a forma como eu mensuro isso é conhecendo, né, as entalpias de cada estado, certo? Quando ele passa aqui, né, do estado, quando ele sai do condensador, ele já está aqui como líquido, né? Então ele está como líquido saturado, certo? Quando ele passa aqui pelo meu dispositivo de expansão, então o fluido ele tem um processo de expansão aqui, a minha pressão cai nesse sistema, certo? E dentro da minha válvula de expansão, a característica é que as entalpias tanto do estado 1 quanto do estado 2 são iguais, ou seja, eu tenho que esse fluido ele tem a mesma parcela de energia, então H1 é igual a H2, beleza? Ou seja, eu não tenho aqui a perda de calor dentro do meu dispositivo de expansão. Então, se a gente lembrar lá, né, o calor trocado, ele é... Então, o calor trocado, né, ele é a variação de entalpia, certo? Se eu não tenho que a entalpia varia dentro do meu dispositivo de expansão, significa que eu não tenho perda de calor aqui nesse processo, certo? Já quando o fluido de trabalho ele passa pelo meu evaporador, né? Então, quando ele muda do estado 2 para o estado 3, eu tenho aqui que calor entra dentro do meu ciclo termodinâmico, certo? Ou seja, eu tenho aqui retirada de calor do meu ambiente, né? E entrando aqui para o meu fluido,
trabalho, né, para o meu fluido aqui refrigerante. E como que eu mensuro essa quantidade de calor? É realmente sabendo as entalpias do estado 2, né, e do estado 3, certo? Vou apagar aqui. Então, o diagrama de Mollier, ele é útil justamente porque através dele eu conheço as entalpias específicas de cada estado termodinâmico, certo? Então, a composição desse diagrama, né, ela é basicamente por esse que a gente chama aqui de cúpula, né? Então, essa cúpula de saturação, certo? Que realmente vai me indicar as diferentes pressões e temperaturas de saturação do meu fluido, certo? Eu tenho aqui à esquerda, tudo que está à esquerda, né? Da minha cúpula de saturação, significa o estado do meu fluido como líquido, né? Como líquido subresfriado. Dentro aqui dessa cúpula de saturação, eu tenho o meu líquido, eu tenho a minha substância, né, presente como uma mistura de líquido mais vapor, certo? E tudo que está à direita aqui do meu ciclo, do meu diagrama de Mollier, está como vapor superaquecido, certo? Então, eu tenho aqui também a sobreposição de diversas curvas, né? Então, se a gente olhar, tem diversas curvas sobrepostas aqui dentro desse gráfico, certo? As linhas inclinadas aqui para cima, né? Então, essa linha aqui, que vem aqui de cima, passa para cá e desce aqui, ó, tá vendo? São curvas onde a minha temperatura é constante. Então, essas linhas inclinadas aqui, né? Para cima da esquerda, são curvas de temperatura constante, ou seja, são as minhas isotermas, certo? As linhas aqui, é, quase verticais aqui dentro, né? Então essas linhas aqui, ó, tá vendo? Então essas linhas aqui são as minhas linhas que a gente chama de linha de qualidade, ou seja, são as linhas de título da minha substância, ou seja, o quanto, né, de vapor tem dentro dessa substância. Então essas linhas aqui variam, né, de 0,1, 0,2 até 1. Ou seja, variam de onde eu só tenho líquido até onde eu só tenho vapor, certo? E as linhas aqui diagonais que eu tenho cruzando da esquerda para a direita são as minhas linhas de volume específico constante, certo? Beleza, pessoal? Tá dando para entender? Então, aqui, ó, no meu eixo horizontal, né, a gente tem as nossas entalpias específicas do fluido, certo? E a gente tem aqui no eixo vertical a pressão desse fluido, certo? Então, dentro aqui do meu compressor, né? Então, por exemplo, dentro do processo de compressão, a gente tem aqui na entrada do meu compressor um estado, né, de baixa pressão e com alta entropia, certo? E quando ele passa pelo compressor, esse fluido ele sai aqui no meu estado 4, a alta pressão, né, e a alta entalpia, certo? Então, essa linha, né, essa linha aqui quase vertical aqui, ela representa um aumento, né, da entalpia devido à compressão, certo? Então, eu tenho um aumento, tá vendo? Passa da entalpia 3 para a entalpia 4. Esse aumento de entalpia é devido ao processo de compressão aqui dentro do meu compressor. E o trabalho realizado dentro desse compressor aqui, ele é dado pela entalpia do estado 4 menos a entalpia do estado 3, certo? Então, eu consigo mensurar, né, o quanto de trabalho é fornecido para o fluido pelo meu compressor, sabendo as entalpias do estado 4 e a entalpia do estado 3. Então, o trabalho no meu compressor, né, ele é dado pela entalpia do estado 4 menos a entalpia do estado 3, beleza? Quando o fluido passa aqui pelo meu compressor, né, o fluido, ele percorre ali, né? Então, quando ele passa do estado 4 para o estado 1, né? Quando ele passa aqui pelo meu condensador, a gente tem aqui uma diminuição da entalpia, certo? Significa o quê? Que calor foi retirado desse fluido, ou seja, eu retirei calor do meu sistema. E esse calor, né? Ele é dado por calor, né?
Então, o calor aqui que sai, ele é dado pela entalpia, né, do estado. Oi, pessoal, vocês estão aí? Deu uma queda aqui. Ah, tá, beleza. Então, Tranquilo. o calor que sai aqui, né, que é jogado aqui no ambiente externo, ele é dado pela entalpia do estado 4 menos a entalpia do estado 1, certo? Isso aqui vai dar um valor negativo, indicando que o calor sai, né, do meu ciclo, beleza? Dentro aqui, né, quando ele passa aqui pelo meu dispositivo, pela minha válvula de expansão, eu tenho um processo de entalpia constante, certo? Ou seja, minha entalpia, ela continua a mesma, beleza? Então, eu tenho aqui dentro do meu processo essa linha aqui vertical, então a linha horizontal, na verdade. Então, da esquerda, né, ela vem aqui da esquerda para baixo, né, e atravessando, passando aqui pela minha cúpula de saturação, e eu tenho que as entalpias, né, do estado 1 e do estado 2 são as mesmas. Isso indica que o processo dentro da meu dispositivo de expansão é um processo de entalpia constante, certo? Já aqui no meu evaporador, né? Então, na evaporação, eu tenho aqui que o sistema ele absorve calor, né? A pressão constante e ele aumenta a minha entalpia, ou seja, calor, né? Entra aqui no meu sistema. E esse calor que entra no meu sistema, ele é dado pela entalpia do estado 3 menos a entalpia do estado 2, certo? Isso significa que calor, né, que entra aqui no meu sistema, ele é dado pela diferença de entalpia do estado 3 pelo estado 2. Então, observe, né, que quando o meu fluido ele trabalha nesse ciclo, né, termodinâmico, ele tem aqui realmente interações de energia, onde entra trabalho no meu compressor, certo? Calor é perdido aqui para o meu ambiente, ou seja, o calor sai e eu tenho calor que entra aqui no meu sistema. Então, eu estou retirando o calor, né, do meu ambiente e jogando esse calor aqui. Maria. Eu estou jogando esse calor aqui para o ambiente externo, ou seja, eu estou retirando esse calor aqui do meu ambiente, certo? Então, sabendo nessas relações de energia, a gente define o nosso coeficiente de desempenho, né? Então, o COP, né, o coeficiente de desempenho, ele é uma medida da eficiência térmica do meu ciclo termodinâmico, beleza? Ou seja, ele vai me expressar o quanto de calor útil, né, é transferido por unidade de trabalho fornecida ao meu sistema, certo? Então, é uma relação do quanto de calor que eu consigo rejeitar no meu ambiente externo, dado a entrada de trabalho aqui no meu compressor, beleza? Então, o COP ele é uma medida da eficiência térmica do ciclo, né, que envolve essas transferências de calor, como aqui no nosso sistema de refrigeração. E quanto maior for esse coeficiente meu de refrigeração, né, quanto maior o meu COP, mais eficiente é o meu refrigerador. Por quê? Porque mais calor eu consigo remover do meu ambiente por unidade de trabalho, certo? Então, se eu tenho dois ciclos, né, de refrigeração, em que o coeficiente de performance do segundo ciclo é maior do que o coeficiente do primeiro ciclo, significa que com menos trabalho, né, no ciclo 2 eu consigo retirar a mesma quantidade de calor, certo? Então, eu preciso injetar menos trabalho no meu ciclo 2 do que no meu ciclo 1. Por quê? Porque o coeficiente, né, a eficiência desse segundo ciclo é maior, certo? E a gente viu lá, né? Então, o COP, ele é o calor que entra, né? E esse calor ele entra por onde? Ele entra aqui no meu ciclo através do evaporador, não é? Certo? Então, o calor que entra no meu ciclo, ele é dado pela
entalpia do estado 3 menos a entalpia do estado 2, certo? E qual que é o trabalho, né, do meu ciclo aqui? Ou seja, qual que é o trabalho específico do compressor? Ele é dado pela entalpia do estado 3, né, e do estado 4. Ou seja, aqui, ó, então a entalpia, o trabalho específico é dado por H4 menos H3. Então é dessa forma que eu calculo, né, o coeficiente de performance do meu ciclo. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai ver, né, como que com os dados do meu fluido refrigerante e das temperaturas do meu ambiente, eu consigo calcular, né, todas essas interações de calor e de trabalho, consigo definir qual que é a eficiência do meu compressor, consigo definir qual que é o coeficiente de performance do meu ciclo, certo? Tudo isso com o auxílio, né, ou das nossas tabelas, né, de estados ou do nosso diagrama de Mollier, beleza? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Teve alguma dúvida? tranquilo. Certeza, pessoal? Vai Sim, falar, sim, eu Anderson. sei. Professor, lá na entropia, o senhor disse lá naquele exemplo lá que quando o gás ele passa para o outro ambiente, aumenta a entropia, né? Isso. Mas no caso aí, ele aumenta ou diminui a pressão? A pressão, ela... Isso. Então, quando eu tenho, tá vendo aqui, ó, vamos imaginar o quê? A pressão, ela é aquela força, né, que o meu fluido, ela desenvolve nas paredes ali do meu recipiente, né? Lembra que pressão, ele é força sobre área? Então, a definição de pressão, ele é uma força dividido por uma área. Na minha situação um aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o meu gás, né, ocupando um volume menor. Ou seja, eu tenho mais partículas, mais moléculas desse gás exercendo força sobre a parede aqui do meu recipiente. A partir do momento que eu abro essa válvula, né, esse gás ele se expande, ou seja, essas mesmas moléculas aqui, elas têm um espaço maior para ser ocupado, ou seja, tem um aumento de volume. Quando eu aumento, né, a área aqui, que é a área da parede do meu sistema inteiro, eu diminuo a minha pressão. Por quê? Porque eu tenho aqui a mesma quantidade de moléculas ocupando, né, um volume maior, ou seja, ela tem mais área ali para exercer força. Então, quando eu tenho processos de expansão, eu tenho que a minha temperatura diminui, certo? Então, Uhum. processo de expansão, o meu volume aumenta e a minha pressão diminui. A compressão já é o contrário, certo? Na compressão, eu tenho uma redução de volume, certo? E, consequentemente, eu tenho um aumento de pressão, beleza? Sim. Então, pessoal, esse exemplo aqui foi realmente para mostrar, né, demonstrar o que a gente chama de segunda lei da termodinâmica. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela diz que todo processo real, né, eu tenho que ele ocorre no sentido do aumento da minha entropia, certo? Então, em processos naturais, em processos reais, então, ele sempre vai tender pro meu aumento de entropia, certo? Então, por isso que quando eu tenho, né, um processo de... Por isso que eu falar, por exemplo, quando a gente tem um espaço refrigerado, né? Então, vamos lá, eu tenho um ambiente refrigerado lá, então ele está hermético, está fechado. Então, imagina o nosso quarto lá com o ar-condicionado ligado. Quando eu abro a porta, vocês acham que o frio ele sai do meu ambiente ou o calor ele entra no meu ambiente? O calor ele entra. Justamente. Então, naturalmente, então eu falar que o frio sai do ambiente está errado. Por quê? Porque realmente o calor, né, que é a energia térmica em movimento ali, ela sai do meu ambiente com a temperatura maior e tende à temperatura menor, certo? Beleza?
Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente já começa ali a falar mais sobre nossas cargas térmicas, todo o processo aqui de cálculo dos, do, dos nossos ciclos de refrigeração, beleza? Fechou, professor, beleza. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Mais, boa noite. Boa noite, boa noite.